começar uma série de perguntas, tudo bem? Então, para iniciar, qual o seu nome? Leonardo Ferreira Soares. Certo, Leonardo. Possui quantos anos? 35. 35, né? É. Certo. Aí o senhor é natural de qual cidade? Juazeiro do Norte, Ceará. Juazeiro do Norte, né? Terra do Padre Cícero. Aí qual a instituição de ensino que o senhor está atuando no momento? Só no IF? Eu trabalho aqui no Instituto Federal só, da Educação Exclusiva. Aí no momento reside em Cajazeiras. Assim, a gente trabalha 3 dias aqui, aí os dias que eu tô aqui eu moro em Cajazeiras. Aí os outros dias eu tô em Juazeiro do Norte, em Ceará. No caso já tem residência fixa aqui, né? Não. Tem um apartamento que a gente, como todos os professores que trabalham aqui, que são de outra cidade, de outros estados, passam 3 dias aqui em média e o resto dos dias vai para casa. Aí a gente fica em apartamento, assim. Posso dizer? Acho que sim, que é residência fixa. Tem um aqui e tem um também no Ceará, em Juazeiro. E qual seria de formação? Atualmente eu tenho mestrado, né? Estou para ingressar no doutorado. Certo. Então, o senhor estudou onde esse período de tempo? Ensino fundamental e médio, fiz em escola estadual, em Juazeiro do Norte. A graduação fiz no IFCE também, em Juazeiro do Norte. Foi tudo lá, E mestrado fiz na UFCA, também em Juazeiro do Norte. Foi tudo lá mesmo, né? Tudo lá. Tudo. E durante a sua vivência acadêmica, você participou de projetos de extensão, de monitoria? Se sim, quais foram eles e que marcou mais? Não, na minha época eu não participei, até porque eu não via nem falar em projeto de extensão, essas coisas, projeto de pesquisa. Eu vim Olimpíadas, essas coisas, na minha graduação, no meu ensino médio, não era muito divulgado, não tinha muito. E eu fiquei sabendo que existe depois que eu virei professor aqui no IF, porque aqui é incentivado, né? Nem monitoria nesse período de tempo? Não teria. Graduação. Já existia, eu acho, mas eu nunca fui monitor, Não se não. ingressou, né? Não. E enquanto você estava na universidade, você era dos melhores do curso, como era? Eu sempre tive na média, né? Tive aí na média aí. Mas tá bom, Me esforçava para estar entre os melhores. Mas estava mais pra bom, né? Com certeza? Tava. Aí sim. Em que ano você se formou? Terminei a graduação em 2009. 2009? Foi. Aí a especialização em 2011 para 12 e o mestrado em 2014. Legal. Teve uma coisa assim desse período que mais marcou na sua vida? Só pra dizer assim, ó, esse período aqui foi muito legal, esse tempo. Eu fiz a minha graduação praticamente inteira, acho que comecei a dar aula no segundo semestre da faculdade. Aí foi muito marcante esse período porque eu trabalhava 3 expedientes. Nossa. E tinha que dar conta da faculdade ainda e a maioria dos dias, teve um período lá que a maioria dos dias eu não podia assistir aula na faculdade porque eu estava dando aula. E aí eu conversava com os professores para fazer só as provas e eles aceitavam e eu conseguia atingir. Mesmo sozinho, estudando só, ainda deu certo estudar assim. Nossa, foi bem. Mas outra parte marcante é os grupos de estudo que a gente fazia. Dentro de um pouco tempo a gente se reunia algumas vezes e estudava para as provas. Assim, era bom nesse período dos estudos, sempre foi legal? Excelente, a gente não esquece não. É assim mesmo, é muito legal mesmo estudar assim, em grupo. Certeza, é fundamental. No curso de matemática, que é um curso difícil, o isolamento é a pior solução possível. Então a gente tem que formar grupo de estudo, que um vai passando as experiências de um para o outro e essas discussões são construtivas, né? Um pergunta, outro responde, aí você vai... E às vezes você resolve uma questão de um jeito, acha que é a melhor solução, acha que é a maneira mais rápida, seu colega mostra a maneira mais rápida. Às vezes você acha que está certo, seu colega mostra que está errado. Às vezes você pensa que está certo, não, está certo, você errou aqui. Então isso é importante, esses grupos. É muito importante mesmo. Como foi o seu primeiro dia de aula? Saiu como você esperava? Minha experiência começou bem cedo, na verdade. Meu pai é professor de português e do município, em Juazeiro do Norte, né? Eu, atualmente aposentado. Mas na época ele estava dando aula ainda e eu já gostava de matemática, antes de entrar na faculdade. E aí comecei a estudar e tudo, aí comecei a gostar e vi que era interessante e eu podia ganhar dinheiro ensinando matemática, né? E aí meu pai começou a faltar alguns professores na escola que ele trabalhava e ele me convidou para substituir alguns professores. Eu ia mais por prazer mesmo, assim. Só ganhava praticamente o dinheiro da passagem, era só para ir e tal, e eu gostava daquilo, gostava do que fazia mesmo. E aí fui ganhando experiência e assim, no começo, a gente um pouco inexperiente ainda, né? Sempre tem alguns problemas, mas
com o decorrer do tempo, você vai adquirindo experiência e fica a coisa natural, né? Aham. E quais foram os maiores desafios que você encontrou dentro da sala de aula e o que é que você fez para superar nesses primeiros momentos? Sim, trabalhar em escola do município, estadual, geralmente é mais complicado, porque tem muita indisciplina, assim, dependendo da escola, né? E da sala de aula tem muita indisciplina. Um dos problemas principais que o professor enfrenta, em geral, é a indisciplina. Se ele controla, se ele faz com que a turma respeite assim, a questão de ter normas e ter educação dentro de sala. Se ele conseguir fazer isso, ele consegue trabalhar facilmente e ter menos problema. A segunda parte é a inspiração para que os alunos estudem. Entendeu? Se o professor conseguir motivar o aluno para que ele perceba que aquela lei vai ser importante para a vida dele, com certeza o aluno vai dar mais atenção às aulas, vai prestar mais atenção, vai se preocupar mais com a nota que ele vai tirar. Então, a segunda coisa é isso, é a motivação para que o aluno estude, que realmente é complicado. E a terceira é o apoio familiar, né? Que a escola anda junto com a família. Quando a família acha que só coloca o filho na escola e está resolvido, fica difícil para a escola. Então, tem a parte da educação em casa e na escola, e os dois andam juntos, né? Se a família não acompanha, fica bem complicado. Então, o terceiro problema seria esse. Então, você conseguiu de cara vivenciar na prática o que você aprendeu no curso de matemática dentro da sala de aula? Eu sim, porque eu comecei muito cedo e eu comecei a ganhar dinheiro com o que eu estudava. E eu realmente pensei desde o início em estar naquela profissão para ganhar dinheiro. Assim como um advogado, um juiz, um engenheiro querem fazer a faculdade para ganhar dinheiro. Então, matemática eu penso que tem que ser a mesma coisa também. A gente é profissional, tem que botar para ganhar dinheiro. Eu sempre, desde o início do curso, achei que se fosse botar na faculdade para não ganhar dinheiro, era melhor fazer outra coisa. E aí, realmente, por isso que eu gosto de matemática e sempre gostei. E eu colocava para ganhar dinheiro mesmo. Então, para ganhar dinheiro, a quantidade que você vai ganhar é proporcional ao que você sabe. Então, quanto mais sabe, mais longe você pode chegar, mais é possível você ganhar. Até porque tem aquelas pessoas que pensam que professor é uma das piores profissões do mundo. E não, nem todo professor ganha ruim, não. Depende do nível que você quer trabalhar. Então, quem define o nível é você. Quem define praticamente seu salário é você. Então, você disse que antes de entrar na sala de aula você já tem experiência, Sim, né? sim. Antes de entrar efetivamente como professor, depois do curso de matemática. Para você essa experiência foi suficiente? O curso, ele ofereceu mais experiência também? Para entrar na sala de Eu aula? acho que nenhum curso, no Brasil e talvez nem fora, só a graduação é suficiente. Você vai sempre, cada vez que você entra numa sala de aula para dar aula, você vai aprendendo alguma coisa nova. Você aprende com uma turma, aprende com outra. Você tenta uma dinâmica com a turma, você tenta a mesma dinâmica com outras turmas aí, você vê que não dá certo. Aí você tem que ter flexibilidade para mudar, entendeu? Então, nunca você está completo. Você sempre vai estar aprendendo. E da tua atuação inicial até a tua atuação agora, alguma coisa mudou? Tem algum problema que tu tinha no começo que persiste até hoje? Alguma dificuldade? Eu acho que praticamente todas que eu tinha quando eu era inexperiente já consegui resolver, porque aí, como eu falei anteriormente, a gente vai se adaptando com o tempo, vai aprendendo com o tempo, né? E aí você vai encontrando soluções. Em geral, atualmente eu não tenho mais os problemas que eu tinha. Professor, já depois que o senhor começou na carreira de professor propriamente dito, o senhor participou, coordenou algum projeto na escola, na universidade? Aqui no IF eu já coordenei um projeto de treinamento para a Olimpíada de Matemática. E mais algum, professor, esse? Que eu lembre, eu acho que só foi esse. Na opinião do senhor, obteve o êxito que o senhor pretendia quando elaborou? Com certeza a gente teve alguns frutos aqui nas Olimpíadas. Inclusive esse projeto que eu dei início, até hoje, isso foi há uns 4 anos atrás, até hoje o projeto continua e aqui tem a OCGM, a Olimpíada Catarinense de Matemática, que os professores coordenadores continuam desenvolvendo o projeto para treinamento de Olimpíada anualmente. Eu participei, inclusive. Professor, quando o senhor está em sala, que tipo de técnica o senhor adota? Método de aula, a maneira como o senhor trabalha na sala de aula? Eu penso assim, que o professor de matemática, ele tem que tentar passar o conteúdo da maneira mais simples possível. Por quê? Porque a matemática, de fato, era uma das disciplinas, eu acho talvez a mais difícil de todas, assim, as áreas. Então,
já é uma coisa difícil, a linguagem já não é tão simples, aí as pessoas já não têm muita base. Se você for uma linguagem pesada, se você não tiver o lado humano, como algumas universidades os professores não têm, cada um a sua e se vira e pronto. Se não tiver esse lado humano, tem muita desistência e a matemática não fica tão interessante, porque ela é interessante na medida que você faz as pessoas entenderem. Então, assim, quanto mais pessoas entenderem, mais elas vão gostar, e esse é o objetivo, você fazer as pessoas entenderem. Então, a minha maneira é passar da maneira mais simples possível, numa linguagem mais fácil, interação com os alunos e tudo, disposição a ensinar e a tirar dúvida, por mim, dentro de sala ou fora, sem problema nenhum. Eu acho que, em geral, os professores aqui não tem problema com isso. Na hora que o aluno precisa para tirar dúvida, marca aqui na sala, vem, tira dúvida. Tem uns monitores também. Eu indico alguns sites, tem um monitor da turma que geralmente pode ajudar na disciplina. Então, assim, tem dinâmicas diversas aí, né? Mas eu tento fazer o possível para que o aluno realmente entenda. Essa maneira como o senhor trabalha, o senhor já adotou desde o começo do tempo como professor ou foi aperfeiçoando lá com o passar do tempo? Eu sempre utilizei essa maneira de pensar, né? De humanidade, de você ter contato com os alunos. Isso é importante, independente da série que o professor trabalha. Mas, assim, com o tempo a gente vai adquirindo mais experiências, vendo o que deu certo e o que não deu certo, aí tentando novas técnicas, né? Como é a sua relação com seus alunos? Muito boa mesmo, assim, a gente se dá muito bem, a gente conversa, tem momento pra gente brincar, tem momento pra gente falar sério, e, em geral, eu acho que a maioria gosta, né? O senhor sempre se deu bem com seus alunos ou em algum momento o senhor teve algum problema? Não, já tive. Aqui no IF não, aqui no IF é tranquilo, mas eu, como já tive experiência em escola municipal, estadual e particular, aí já tive alguns problemas que não tem como não ter não. Quem tem uma certa experiência, hoje já deve ter passado por alguma dificuldade dessa. Principalmente quem trabalha no ensino fundamental e médio das escolas estaduais aí, enfrenta muito problema. Ao longo dessa sua carreira como professor, o que na sala de aula ou fora dela mais lhe fez crescer na experiência docente? O dia a dia mesmo, com contato com a matemática, contato com os alunos, poder ter motivado alguns alunos. Eu tenho aluno que já me superou, já eu estimulei, o cara inicialmente notava assim que não queria nada e tal. E aí fui estimulando, hoje em dia o cara já está fazendo doutorado aí, passou na minha frente. Eu só tenho mestrado, estou indo para o doutorado e ele já passou de mim. Então, essa questão da motivação dos alunos, assim, graças a Deus eu consegui fazer alguns aí, consegui ir longe. E, por último, dessa minha parte, que conselho o senhor daria aos professores de matemática que estão iniciando? O conselho que eu dou é que entenda que matemática é uma coisa boa, certo? É bom estudar matemática. Quem gosta é bom. E se você está nessa área, então você tem que se dedicar o máximo possível. Então, onde você vai chegar, quem define é você. Então, é possível chegar longe com matemática. Matemática é uma área boa, muito carente ainda em Paraíba, em região aqui, estados vizinhos, muito carente. Então, dificilmente você vai ficar desempregado se você for bom. Então, é muito raro você ficar desempregado. E a questão de trabalhar muito ou pouco, depende de cada um também. Você pode trabalhar menos. Se você for bem preparado, vai trabalhar numa universidade, num instituto federal. A carga horária é bem menor do que a municipal estadual. Questão salarial também, quem define é você. A quantidade de conhecimento que você tem, quanto mais conhecimento, mais chance de você ter um salário melhor. Então, por isso que vale a pena o aluno, desde o início, estar focado em tirar as melhores notas, ter um bom currículo. Isso é importante para a carreira dele. E futuramente, com certeza, ele vai ter os frutos, assim como eu tive, né? Tá certo. Obrigado, professor. Valeu. Qual era o seu conselho sobre a matemática no ensino médio? No ensino médio, na verdade, a minha primeira experiência no ensino médio foi com um professor que me motivou, né, a ser hoje em dia professor de matemática. E assim, a experiência que eu tinha com esse professor foi assim, para algumas pessoas seria desmotivante porque ele era muito rigoroso e assim, às vezes ele desmotivava mesmo pela maneira que ele agia, entendeu? Mas foi um dos melhores professores de matemática que eu já tive e também eu vi que precisava estudar muito ainda, que eu sabia pouco. E ele, como ele fazia vergonha, humilhava mesmo,
matemática do ensino médio, e eu comecei por causa dele, eu comecei a estudar e me tornei professor de matemática. Sua visão foi mudada ao longo do período da faculdade? Sim? Sua visão. Em que sentido? Porque a primeira pergunta não foi qual era o seu conceito sobre a matemática? Sim. Aí eu tô perguntando, sua visão foi mudada ao longo do período da faculdade? Foi, né? Assim a gente vai adquirindo experiências e sempre quer ir mais longe, né? Do que onde você chegou. Na sua opinião, qual é a forma mais interessante de ensinar matemática? De uma forma mais dinâmica ou tradicional? Um pouco das duas. Tem que ter mobilidade aí, um pouco das duas, porque sempre é bom a parte, antigamente, a maneira como o pessoal ensinava, sempre tem algo de bom também. E a dinâmica também é importante, como você ensina, porque dependendo da turma, você usa uma dinâmica numa sala e a mesma dinâmica não funciona para outra sala. Então, Como é visto o ensino da matemática atualmente? atualmente, assim, eu costumo dizer para meus alunos que está muito fácil comparado com antigamente, porque, primeiro que antigamente a gente tinha que comprar os livros todos, pelo menos na minha época, eu tive que comprar todos os livros, não tive condição de comprar todos os livros, ia de pé para a escola, da faculdade eu ia de bicicleta, e hoje em dia tem transporte, tem alimentação, tem livro gratuito, um livro caro gratuito, tem internet que todo mundo tem acesso, e inclusive quem não tem, tem no instituto também, que quiser estudar, tem a biblioteca. Então assim, de graça você encontra tudo no YouTube, tudo na internet. Então hoje realmente o cara só não aprende se realmente não quiser, tem os monitores, então muita coisa mudou, né, comparado com a minha época. Como a tecnologia pode contribuir no ensino da matemática nas escolas? Tecnologia é fundamental e a gente tem que acompanhar a tecnologia. Porque os alunos acompanham, né? Os alunos querem estar com o celular aqui, mexendo, computador e tal. Desde criança, na verdade, você vê as criancinhas já mexendo em alguns aplicativos, às vezes sabem mexer até mais do que os pais, né? Então a gente tem que usar essa tecnologia a nosso favor também dentro de sala. Por exemplo, semana passada eu tive uma experiência dando aula no assunto de funções. E aí o que é que acontece? A maneira como tradicional, como a gente ensina construção do gráfico de função, você vai atribuindo valores. E por mais valores quanto mais valores você atribui, mais melhorzinho fica o gráfico. Em pouco tempo, uma aula à noite, o tempo é curto, eu não tenho tempo de ficar atribuindo valores. Para isso já existem programas, como por exemplo o GeoGebra, o Inedit e vários outros aí, que já faz isso, construção do gráfico de função. Você digita a função e o gráfico aparece no programa. Então, e você vai variando uma constante, outra, e você vai vendo o que acontece com o comportamento da função bem melhor do que você sair substituindo valores como os professores ensinavam antigamente. Alguns livros ainda ensinam, mas hoje em dia já tem essa tecnologia, então não precisa. O aluno pode baixar para o celular e você fazer com ele na hora aqui, construção de gráfico. Fica muito mais interessante, o aluno é muito mais motivante. Qual a sua percepção da matemática ser vista como uma das matérias mais difíceis? Matemática, em geral, no mundo inteiro, não é a disciplina das mais fáceis. Pelo contrário, né, que as pessoas acham mais difícil. Por isso, tem que ter uma boa dinâmica, tem que ter uma dedicação maior do aluno. O aluno sabe que ele tem mais dificuldade naquela disciplina, então ele tem que focar mais nela. Entendeu? E assim, a prática leva à perfeição, não tem segredo não. É difícil, mas aí você, todo dia estudando, baixa um curso na internet aqui, assiste um vídeo lá, tira dúvida com o monitor, tira dúvida com o professor. Se você realmente estiver disposto a vencer, você vai chegar longe, você consegue superar. E eu costumo dizer que a sua dificuldade não pode ser maior do que a sua vontade de vencer, porque senão você não vai conseguir.